Pronto, lá. Boa tarde, caros amigos virtuais. Estamos novamente com vocês pela rede internet, né? Com o coração jubiloso, porque começamos ontem com uma exposição no mini seminário com Álvaro Moderai, e agora com a nossa querida irmã, podemos dizer assim, Denise Lino, de Campina Grande, Paraíba, que tecerá comentários sobre as Bem-aventuranças, capítulo 5, 3 e 4, lá de Mateus. Vamos ler uma mensagem de praxe preparatória para que a gente possa se habituar psicamente com o clima e aí dar vazão à exposição de Denise. Do livro Comentários de Emmanuel, do Evangelho, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, por Emmanuel. Está tirado do capítulo 5, versículo 4 de Mateus, do Novo Testamento. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da suvenice chama-se miséria. A aflição da justiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sofrimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os espíritos, bem-aventurados os aflitos, perdoe-me. Religião dos espíritos examina a própria aflição. Então, façamos a fazer a nossa prece. Amado Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos sobre a bênção do teu conhecimento, para que possamos iluminar as nossas escuridões e, através do caminho do virtual, nos aproximar cada vez mais dos nossos corações, aonde o elo de convergência é a tua mensagem. Seja conosco, Senhor, pelas vias online, para que contigo possamos estar um pouco mais conosco. Que assim seja. Então, amigos e colegas e amigas, estamos, como falei, felizes pela oportunidade desse ciclo de palestra que começa a partir de hoje à tarde com a nossa irmã Denise. Dispensa qualquer apresentação, né? Quem conhece ela pelas redes sociais sabe que estamos em boas mãos, né? É a mão segura, aonde tem o apoio do Cristo, com certeza. É uma honra para mim
tê-la nesses dias e agradeço a Jesus por ela ter acatado há 4 anos atrás o convite nosso para os 10 anos da nossa casa. Então, é com muita alegria, emocionado, que a partir de agora passamos a palavra para a nossa irmã Denise externar as suas explanações sobre as bem-aventuranças. Muito paz, Denise, que Jesus te abençoe. Muito obrigada, Laelder. Muito obrigada, amigos. Eu quero abraçar virtualmente todos os amigos do Reviver, como se nós estivéssemos lá naquele sábado à tarde, e em que nos abraçamos sempre antes dos seminários, no encerramento. E quero abraçar todos aqueles que, não sendo do Reviver, nos acompanham nessa tarde. Quero dizer também que, para quem não nos acompanha, o Reviver é um lugar muito especial. Começa que a água do expositor é uma água de coco, sempre muito doce. Então, nunca posso esquecer disso. Estou aqui com a minha água hoje, mas não é aquela água de coco lá, dos pés de coco do Reviver. Então, eu tenho muita alegria nessa tarde de poder colaborar com a atividade dessa instituição, que é uma casa que nos acolhe já há bastante tempo, como disse lá, eu há 4 anos, e nos acolhe sempre com muito afeto. Nos identificamos muito com todos os que estão lá. Para a tarde de hoje, nos foi sugerido o tema das bem-aventuranças. E esse é um tema que guarda uma particularidade, ou que pelo menos eu tenho uma particularidade em relação a esse tema, para dizer melhor. Evidentemente que, ao longo desses anos todos, já se vão aí algumas décadas fazendo palestras espíritas, não é a primeira vez que eu faço uma palestra sobre as bem-aventuranças. Aliás, esse tema costuma ser tido como um tema fácil. A gente dá esse tema, às vezes, para o expositor iniciante, para o pessoal da juventude que está começando. Não, faça uma palestra sobre as bem-aventuranças, porque é fácil. Confesso que sempre que eu tenho uma palestra sobre as bem-aventuranças, eu fico impactada, assim, como se eu não soubesse nada do tema, e muitas vezes eu preciso voltar e reler, voltar às fontes e fazer a releitura e refletir, e aí eu vou percebendo os muitos significados desse texto e vou tentando agregá-lo à minha vida. Na verdade, nós estamos falando, assim, do grande texto, como é que eu faço? da melhor parte do grande texto, que é o Sermão da Montanha. Todos já conhecem, mas não mais lembrar que o Sermão do Monte foi tido por Gandhi, que não era cristão na sua última existência. Não, assim, mande para pessoas que vai ser posto no... Vamos esperar só Laelder no YouTube concluir. Então, só retomando aqui, Gandhi, que não foi cristão na sua última existência, mas que é um exemplo máximo de cristão que conhecemos, afirma que se de todo o Novo Testamento restasse apenas o Sermão do Monte, se tudo fosse apagado e ficasse o Sermão do Monte, nós teríamos ficado com a parte essencial. E, de fato, é o sermão síntese da mensagem de Jesus, e está apresentado no Evangelho de Mateus, nos capítulos de 5 a 7, nos desdobramentos, digamos assim, de praticamente todos os lances do que deve ter sido o evento daquele sermão. Então, as bem-aventuranças estão lá no começo do capítulo 5 de Mateus, e o sermão segue até o capítulo 7. Para essa releitura, para essa palestra, nesse reencontro com essa mensagem, eu voltei a ler uma tradução do Novo Testamento que eu estou lendo desde o mês de janeiro e que gostaria aqui de compartilhar com os amigos. E fazer essas palestras ao vivo, assim, é bom porque a gente pode apresentar os livros. Então, para quem está acompanhando, né, essa aqui é uma tradução do Novo Testamento, os 4 evangelhos apenas, e o tradutor é este tradutor aqui, Frederico Lourenço, um tradutor português, relativamente jovem ainda, entre os tradutores, e ele é um grande escritor e professor, e também teve uma participação durante uma parte de sua vida que ele esteve num seminário católico.
E Frederico Lourenço é considerado hoje uma das maiores autoridades em grego clássico. E o seu trabalho de tradução, sem desmerecer nenhum outro trabalho, tem me encantado por muitas particularidades que o Frederico Lourenço encontra na tradução do grego clássico para o português. E já adiantando, a tradução que estou lendo no português brasileiro já tem as adaptações para a língua que falamos aqui no Brasil. E ele é considerado, assim, quase que uma unanimidade entre os tradutores no seu domínio de grego clássico, e nas muitas notas, que é o que mais me encanta na sua tradução, são as muitas notas, e são notas muito interessantes, diferentes das de outros tradutores que eu já li. Ele, como sempre fazem os tradutores, dão explicações linguísticas, semânticas, especificamente sobre um termo, fazem alguma contextualização histórica, mas em Frederico Lourenço tem umas notas de admiração por Jesus. Então, antes de ler a tradução dele, eu vou ler aqui a nota que ele coloca no início do capítulo 5, que é exatamente onde está narrado as bem-aventuranças. Então, ele diz: o Sermão da Montanha, ou o Sermão na Montanha, súmula significativa da pregação de Jesus, é exclusivo do Evangelho de Mateus. Encontramos uma versão mais sintética das bem-aventuranças no Evangelho de Lucas. E aí ele nos remete ao capítulo 6, versículos 20 a 23 de Lucas. O que é que me chama a atenção? É essa sua admiração por Jesus. Ele traduz o sermão na montanha, e não o sermão da montanha, e ele diz que é uma súmula significativa da pregação de Jesus. Então, isso é uma nota do tradutor, e entre as muitas notas que eu encontro aqui, eu gosto mais dessas em que ele expõe a sua admiração por Jesus. Mas vamos então ao texto. Então, nessa tradução de Frederico Lourenço, o capítulo 5 de Mateus começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e, sentando-se, vieram encontrá-lo os seus discípulos. E, abrindo a boca, ensinou-os, dizendo: bem-aventurados os mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que estão de luto, porque serão reconfortados. Bem-aventurados os gentis, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os esfomeados e os sedentos de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão alvo de misericórdia. Bem-aventurados os puros pelo coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e disserem, mentindo, toda a maldade a vosso respeito por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque a vossa recompensa nos céus é grande, pois do mesmo modo perseguiram os profetas antes de vós. Então, essa é a tradução do Frederico Lourenço, e eu já gostaria de adiantar que eu não vou aqui me deter nos detalhes da tradução, mas eu vou tentar explorar os significados mais profundos que me foram vindo à mente e à emoção nessa releitura que eu venho fazendo, especificamente que fiz para essa palestra. O Sermão do Monte e as Bem-aventuranças são admiráveis sobre qualquer condição em que nós possamos lê-los e possamos admirá-los. São inúmeros os autores que se debruçam para fazer as releituras, extrair os significados profundos. E ontem eu me lembrei especificamente desse texto aqui, do Dr. Sérgio da Silva Lopes, nosso amigo expositor espírita lá do Rio Grande do Sul, que escreveu um livro muito original, entre todas as interpretações das bem-aventuranças, intitulado O Código do Monte, em que ele analisa as virtudes do Sermão da Montanha num trabalho muito original, correlacionando as bem-aventuranças com os chakras e com as virtudes mais especificamente. Então, esse é um texto
que dificilmente nós poderemos dizer que esgotamos os sentidos, porque se nós chegássemos a compreender os sentidos profundos das bem-aventuranças, nós teríamos compreendido a Jesus em totalidade. E como nós estamos nesse processo de reconhecer o Mestre, de colocá-lo na nossa vida, de trazê-lo para a sede da nossa emoção, da nossa racionalidade, das nossas ações, nós vamos compreendendo partes desse texto, assim como nós vamos compreendendo partes da sua mensagem, e vamos colocando isso em prática de forma realmente processual, e nesse processo, com avanços e recuos, até que nós possamos estabilizar o entendimento da mensagem de Jesus. Então, no começo do Sermão do Monte, chama a atenção o fato de que 4 ações se destacam antes que o texto propriamente dito comece. Primeiro é dito que Jesus vendo as multidões. Então, imaginemos naquele cenário em que já uma multidão seguia o Mestre e que ali estavam as pessoas com as suas múltiplas necessidades, Jesus as contempla primeiro. Então, nós já observamos aí, no mínimo, uma atitude de empatia de Jesus, porque foi vendo as multidões. O que já nos leva a perceber que esse não é um discurso pré-fabricado, mas é um discurso que vai ao encontro das necessidades das multidões naquele momento. E essa é a primeira atitude, vendo as multidões. Então, Jesus, que havia subido ao monte, como vai ser dito aqui, que é o segundo momento, né? Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha. Então, uma primeira atitude de empatia do mestre, num segundo momento, o seu relativo distanciamento físico dos que ali estavam, por várias razões, desde a razão, digamos, física da propagação do som pelo ar, até razões mais delicadas que nós possamos aqui identificar, que são razões que dizem respeito à sintonia. Jesus viu as multidões, sentia, conhecia, sabia, conhecia em profundidade as suas necessidades, mas sobe a montanha para estar ainda mais próximo da sintonia espiritual que o caracterizava. Na sequência, o texto diz: sentando-se, vieram encontrar os seus discípulos. Então, Jesus sobe a montanha, mas toma um lugar, ou seja, assenta-se, o que é uma posição muito característica dos mestres do Oriente e dos mestres da Antiguidade. Essa posição de sentar-se é também uma posição de empatia e de aproximação daqueles que vão ouvir o que o mestre tem a dizer. Então, feita essa ação de sentar-se, na sequência, os discípulos aproximam-se de Jesus porque vieram encontrá-lo. E aí, só quando é fechado esse ciclo ali de perceber as multidões, elevar-se, subir a montanha, sentar-se, ou seja, predispor-se a apresentar os ensinamentos naquele momento, os discípulos se aproximam como que constituindo aquele pequeno corpus que ali estava, aquele pequeno colegiado, para ouvir a Jesus, é que o mestre vai, então, por fim, abrir a boca e ensinar. Então, se nós contarmos aí só as ações, nós temos 6 ações, porque Jesus viu a multidão, subiu a montanha, sentou-se. Na verdade, a 4ª ação é dos discípulos que se aproximaram, Jesus abre a boca, e na sequência, não abre a boca para qualquer coisa, mas abre a boca para ensinar. E esse ensinamento vem na forma das bem-aventuranças. Então, nessa tradução, que é a que estamos lendo no momento, conhecemos várias outras, nós temos aqui a primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, me chamou muita atenção essa tradução diferenciada, porque nós estamos acostumados a ver nas traduções mais comuns os pobres de espírito.
o que muitas vezes até traz alguma dificuldade para a gente entender o que significa ser uma pessoa pobre de espírito. Nós conhecemos também a tradução do professor Severino Celestino, nesse livro que é um clássico, O Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus. O professor Severino faz uma tradução maravilhosa e magistral, que é sempre a tradução pela qual nós nos guiamos, e ele vai traduzir os mendigos de espírito pelos humilhados de espírito. E é muito importante entender isso, porque nós temos aqui uma primeira posição de Jesus indo, de fato, ao encontro daqueles que o ouviam. Então, é uma primeira bem-aventurança que vai tocar o coração e que vai falar da condição cultural, histórica em que eles estavam. Porque o que significa o espírito, senão uma primeira entendimento de que é a personalidade. Hoje nós traduziríamos, talvez, pelo jeito de ser. Né? O espírito da pessoa é o jeito de ser, a forma como ela se porta. É um sentido comum, nós entendemos isso com muita facilidade. O que são os humilhados de espírito, ou o que são os mendigos de espírito? E a palavra de espírito, aliás, mendigo aqui, ela é interessante porque o mendigo é aquele que é o carente, é aquele que é pobre, e, na verdade, é também aquele que é o humilde de espírito, aquele que está destituído de uma forma de ser que o representa como sendo diferenciado dos demais. E na tradução do professor Celestino, nós vamos encontrar os humilhados de espírito, ou seja, eram aqueles que estavam absolutamente oprimidos, arrasados, aqueles que a sua história, o seu lugar, a sua cultura, os seus saberes, tudo estava humilhado, arrasado pelo Império Romano, que com toda a sua força, com toda a sua capacidade de opressão, estava estabelecida naquelas terras em que Jesus esteve, ali na Galileia, tendo tomado do povo tudo que o povo tinha, menos talvez do ponto de vista histórico e cultural, a vontade de reagir. Os historiadores falam das múltiplas revoltas, todas elas abafadas de forma muito violenta, muito opressiva pelo Império Romano. Então, quando nós abrimos o Sermão do Monte, nessa tentativa de nos transportar àquele momento da narrativa de Jesus, nós vamos nos deparar com essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os mendigos, e aqui na tradução, os mendigos pelo Espírito. Em outras traduções, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humilhados de espírito, porque há uma razão para isso, né? Os humilhados pelo Espírito, os mendigos pelo Espírito, eles são bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus. Então, nós temos muito para explorar apenas nessa primeira bem-aventurança. Nós já conseguimos perceber aí que Jesus começa escolhendo com muito cuidado uma bem-aventurança que vai, digamos assim, sacudir a emoção, a alma, o espírito, a atenção de quem o ouvia. E na tradução do professor Severino Celestino, conforme mostramos nesse livro, a tradução encontra algo muito especial, compartilhado por outros grandes tradutores, entre eles André Chouraqui, de que a palavra bem-aventurança vai ser substituída pela expressão avante. E é muito importante pensar que não é uma fala para exaltar, para dizer que é feliz, mas é uma fala para estimular a prosseguir, porque ir avante é estimular a ir adiante. Talvez nas palavras de hoje nós disséssemos algo como vamos embora, vamos para frente, de forma, numa tradução ainda mais do cotidiano, talvez
a sentença pudesse ser dita assim: estamos juntos todos aqueles que são humilhados pelo Espírito, são mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essas traduções todas, elas nos trazem essa mensagem de Jesus fazendo uma espécie de exaltação, não no sentido da ostentação, mas no sentido do levantamento de ânimo daqueles que ali estavam, mostrando que toda a humilhação que se vivia ali, toda a opressão, toda a situação de agressividade, de beligerância, de desrespeito profundo à condição humana, era uma situação que seria bem acolhida no reino dos céus. E o reino dos céus é uma imagem do senso comum, digamos assim, dos interlocutores que ouviam a Jesus e dos que o buscaram em particular, conforme as múltiplas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João. São inúmeras as questões sobre o que fazer para entrar no reino dos céus. Então, nessa primeira bem-aventurança, desse conjunto aqui todo que aparece, nós temos já o primeiro modo de entrar no reino dos céus, porque nós temos aqui a bem-aventurança daqueles que são os humilhados pelo Espírito. E nós vamos encontrar Jesus, então, saudando aqueles que o seguiam nessa condição. Então, das 8 bem-aventuranças, a primeira vai exatamente nos falar sobre essa condição. Antes de detalharmos um pouco mais, e já avisando aos nossos amigos que do conjunto das bem-aventuranças ficamos refletindo sobre essa primeira, foi como se pela primeira vez tivéssemos sido tomados de uma admiração, ora, o que isso significa, vamos ficar comentando essa bem-aventurança e vamos deixar as outras para uma outra oportunidade, porque há muito que explorar. E aí queremos já inicialmente fazer uma correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai aproveitar as bem-aventuranças para organizar alguns dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e de modo geral ele vai aproveitar muito do Sermão do Monte para os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós poderíamos dizer que quase que essencialmente o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho em torno do Sermão do Monte. Evidentemente, há passagens que não são do Sermão do Monte, mas esse sermão está aproveitado por Kardec em todos os capítulos. No Evangelho segundo o Espiritismo, chama muita atenção que essa primeira bem-aventurança não é a primeira que é apresentada. Kardec faz uma inversão, e a primeira que é apresentada, sem subverter a ordem colocada por Jesus, é bem-aventurados os aflitos, ou na tradução que lemos, bem-aventurados os que estão de luto, os enlutados. E aí Kardec, muito sintonizado com a dor, com a dificuldade, e na perspectiva absolutamente consoladora de o Evangelho segundo o Espiritismo, e como é para todo o Espiritismo, traz logo essa consolação da aflição. Certamente porque essa é, no tempo que atravessamos, desde 1857, talvez a que mais nos impacte. Assim como naquele momento em que Jesus proferiu o Sermão do Monte, o primeiro impacto seria certamente para os humilhados pelo Espírito. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós temos os bem-aventurados os aflitos. Aí temos o capítulo 6º, que é sobre o Cristo Consolador, que é um capítulo interessantíssimo, e é uma espécie de confirmação de que a consolação pela aflição vem desse Cristo Consolador. E na sequência, então, é que temos no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os mendigos pelo Espírito. E aí vamos ter no capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro o coração. Depois nós vamos ter 2 bem-aventuranças que vão ser colocadas juntas, bem-aventurados os brandos e pacíficos, que são as 2 bem-aventuranças sobre os mansos, ou na tradução que lemos, sobre os gentis.
né? Não os gentios, os que são de fora, mas as pessoas que são gentios, ou seja, as que são mansas, e sobre aqueles que fazem a paz, então sobre os pacíficos. E por fim, nós vamos ter, no capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, vindo para esse nosso livro de referência, que é O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar como Kardec organiza esse capítulo de forma muito interessante. Ele vai escrever, digamos, grande parte desse capítulo e vai deixar uma seção, que é a seção da instrução dos espíritos, ou instruções dos espíritos, para que os espíritos falem sobre o orgulho e a humildade e sobre a missão do homem inteligente na Terra. E isso que nos parece interessante de ser examinado. Então, Kardec aqui fazendo um trabalho excepcional de análise, apenas a sentença das utiliza, e na tradução da FEB, de Guilherme Ribeiro, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É magistral, dizendo-nos, né, que a incredulidade zombou desta máxima, porque quase sempre associou-se o pobre de espírito àquele que tem dificuldade na inteligência, aquele que, nas palavras de hoje, teria algum problema cognitivo, alguma dificuldade de apreensão. E aí, no final do texto, à medida que Kardec vai desfazendo essa interpretação equivocada, ele vai dizer que os pobres de espírito são aqueles que são simples, que são os humildes. Então, ele vai construir toda a sua explicação para colocar a relação de sinonímia de pobres de espírito com os humildes. E aí nós temos no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que vai tratar sobre os dois lados de uma mesma moeda, que é o capítulo sobre a humildade, ou também nós poderíamos dizer que é o capítulo sobre o orgulho, porque não há como superar o orgulho se nós não introjetarmos as ações da humildade. E aí Kardec, na sequência dessa apresentação, ele vai examinar uma situação real que Jesus viveu e muito particular, que é aquela situação em que a mãe dos filhos de Zebedeu vai ao seu encontro para solicitar que os seus filhos sejam sentados, sejam colocados ao lado de Jesus. Então, o que aquela mãe desejava era que aqueles seus filhos, Tiago e João, pudessem ser colocados numa posição de destaque. E aí Kardec vai pegar esse exemplo para demonstrar o quanto nele está a perspectiva que é comum a todos nós, que é a perspectiva do destaque. Hoje a palavra seria a perspectiva da ostentação, que nasce lá no orgulho, e vai então contrapor essa face daquela mãe, talvez com a melhor das intenções, querendo proteger os seus filhos de tudo que fosse ameaça no mundo em que eles viviam, na certeza de que ao lado de Jesus essas ameaças não os alcançariam. E Jesus vai contrapor a tudo isso com a perspectiva da humildade. Nós conhecemos o episódio, vai indagar se aqueles dois poderiam beber do mesmo cálice, eles vão responder que sim, e aí é muito significativo, porque quando nós estamos movidos pelo orgulho, nós ficamos cegos para o nosso processo de autoavaliação. Então, mesmo diante de questões muito difíceis e profundas, como a que Jesus fez, é claro que o cálice ali não se referia apenas a uma taça em que se toma água ou se serve qualquer outra bebida, mas o cálice ali era exatamente o conjunto das dificuldades, e aqueles dois ainda muito iniciantes no seu processo de maturidade com Jesus, vão responder que sim. Nós sabemos que na sequência eles vão dar testemunhos heróicos com o passar dos anos. Mas Jesus vai então ensinar naquele instante
que a postura não era de pedir para ser colocado à direita ou à esquerda, que o reino dos céus, esse lugar de paz, de conquista íntima, ele é conquistado na medida em que nós não procuramos ocupar os primeiros lugares. Ou seja, não é uma conquista nem que se compra, nem é uma conquista que se faz a partir dos títulos que temos, da enumeração das ações que fizemos, mas é um título um lugar, aliás, que se conquista a partir de uma ação que não significa ser uma ação de anonimato. Ela até pode ser uma ação que se faz diante dos holofotes, mas é uma ação que se faz sem a intenção de ser melhor do que os outros. E é exatamente o que está na base do orgulho e de todas as suas formas de demonstração. E aí o que me tocou na releitura do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, e ficar pensando no o que é ser um pobre de espírito, o que é ser um humilhado de espírito, o que é ser um mendigo de espírito. Eu fiquei de ontem para hoje pensando nessa condição que é reconhecer a nossa transitoriedade, a nossa incompletude, a nossa condição de espíritos em processo evolutivo, e só quando nós nos reconhecemos assim, né, destituídos de qualquer possibilidade extraordinária, mas quando nós nos reconhecemos espíritos comuns numa experiência comum que é a da reencarnação, com a sua singularidade, porque nós somos muito singulares para a criação divina. Isso de forma muito bonita está dito na resposta à questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos são criados uns bons e outros maus, e a resposta que lá aparece é que todos são criados simples e ignorantes, mas a cada um Deus dá uma missão com o fim de fazê-los progressivamente aproximarem-se de si. Então, embora nós sejamos espíritos de um mesmo nível, em experiências que são comuns, nós temos essa singularidade. E é um desafio, pessoal, nos reconhecermos pobres de espírito, porque nós estamos muito imersos nas várias faces do orgulho e do egoísmo. E por estarmos muito imersos nessas faces, é que nós apresentamos uma face que, na verdade, não corresponde ao que nós somos, limitados, falhos, incompletos, em processo de autodescobrimento, em processo de ajuste. Então, eu fiquei pensando exatamente no pobre de espírito. O que é isso? Né? O que significa isso nos nossos dias? Né? Não está aqui mais aquela circunstância em que a mãe intercede, pede para sentar ao lado de Jesus, mas refletindo agora, nós que somos espíritas, que estamos enfrentando essa pandemia, que estamos em nossas casas, o que significa, nesse momento de um desafio tão grande e coletivo para a humanidade, sermos humildes. Quais são as faces do orgulho que nós apresentamos? E às vezes apresentamos essas faces muito disfarçadas mesmo, de boas intenções, de intenções que vão nos destacar, que vão nos fazer tornar conhecidos, que vão, de alguma forma, fazer com que nós sejamos referenciados. O que significa essa condição de humildade? E aí lembramos, inclusive encontramos aqui também no livro de Sérgio Lopes, ele começa fazendo uma análise do que significa humildade. E aí ele traz aqui uma definição que está no dicionário, que nos ajuda muito a pensar. A humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. É a modéstia, é a submissão. Eu gostei muito dessa definição aqui do dicionário, apresentada pelo Sérgio Lopes, dizendo-nos que a humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, ou a nossa modéstia. Então, o reino dos céus é dos modestos. O reino dos céus é daqueles que reconhecem a sua fraqueza. O reino dos céus é daqueles que reconhecem e que se colocam submissos às leis divinas.
não é uma submissão aos caprichos humanos, mas é uma submissão às leis divinas. E Sérgio Lopes, de forma muito precisa, vai nos dizer aqui, no senso comum, humildade é entendida como uma característica de submissão daquele que se coloca abaixo dos outros. No entanto, a palavra humildade tem origem em humus, do latim humo, e por isso humildade é a pessoa que possui a lucidez da sua natureza básica, que nasce na terra. Se estamos encarnados, nascemos do humus, portanto necessitamos ser humildes. Não sendo assim, estaremos desconectados de nossa dimensão material. Quando eu li isso aqui ontem, pensando nessa palestra de hoje, eu fiquei pensando no significado profundo do que é encarnar na Terra. E só o fato de estar encarnado na Terra já dá a dimensão de que nós precisamos reconhecer que somos espírito, precisamos ser modestos e precisamos nos colocar submissos às leis divinas. Porque se nós não fôssemos tão desamparados, digamos assim, de recursos espirituais próprios, desamparados no sentido de desequipados, melhor dizendo, ou construindo essa sentença de uma forma melhor, se nós estivéssemos melhor equipados do ponto de vista espiritual, de habilidades, de virtudes, nós já não estaríamos mais reencarnando na Terra. Então, estar reencarnado na Terra significa dizer que nós estamos nessa condição daqueles que são ainda fracos, dos que temos limites, dos que estamos incompletos. Por isso, numa outra passagem de Jesus, que Kardec também vai trazer e que aparece em vários trechos dos comentários de todos aqueles que se dedicam a estudar o Novo Testamento, é a análise de que lugar nós ocupamos. E Jesus faz isso muito bem quando faz a análise, ou conta aquela parábola, melhor dizendo, para que nós analisemos o desejo que tinha aquele de ocupar o primeiro lugar nas bodas. E a recomendação de Jesus é que não ocupemos o primeiro lugar, porque pode vir um convidado que seja muito mais reconhecido do que nós, ou seja, esteja muito melhor equipado e pela sua condição moral, ele tenha de fato direito a sentar, a ocupar, a usufruir de um lugar que nós supostamente achamos que podemos usar, ocupar e usufruir. Então, relendo as bem-aventuranças e me detendo a pensar sobre os pobres de espírito, eu fui reconhecendo exatamente essa minha incompletude, ou melhor dizendo, fui reconhecendo as múltiplas faces do orgulho com as quais ainda me movo, que ainda utilizo para a minha interação, para os lugares, os vários lugares em que estamos. E fui reconhecer no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente esse lado, o outro lado da moeda, que é a humildade. Então, não haverá como conquistar o reino dos céus a não ser pela vivência da humildade, a não ser pela conquista dessa virtude, começando em pequenas situações. E de ontem para hoje, lendo algumas coisas e ouvindo os audiobooks, eu me lembrei da experiência muito significativa para nós, os espíritas, de André Luiz no livro Nosso Lar. E para quem não for espírita, que esteja nos acompanhando nesse momento, é uma referência muito importante, esse é um clássico na literatura espírita, precisamos reler. E hoje de manhã eu estava ouvindo o audiobook, que é maravilhoso também, e precisamente na parte que o espírito André Luiz, já recuperado na colônia Nosso Lar, ou parcialmente recuperado, ele se sente muito em débito. E ele percebe naquela colônia muita movimentação, que ele inclusive define como uma colônia de trabalho. E ele se dirige ao seu primeiro benfeitor, que é Clarencio, e vai ter um entendimento com Clarencio de que ele gostaria de trabalhar, ele gostaria de contribuir com o Nosso Lar. Vamos colocar aqui o contribuir em aspas inicialmente,
E naquela primeira entrevista que André Luiz tem com o ministro Clarencio, primeiro ele vai ouvir a entrevista que se dá antes da sua, que é a de Dona Idalina, um espírito que não tem nenhum mérito naquele momento, que não se colocava e não era um pobre de espírito, era exatamente um espírito muito orgulhoso, que requisitava para si méritos que não tinha, e ao ouvir a narrativa de Dona Idalina e as respostas de Clarencio, André Luiz vai, como nós dizemos na linguagem comum, vai se tocando que o que ele ia pedir, que era um lugar de trabalho, sob o argumento de que contribuiria com o nosso lar, aquilo já não se coloca. Então, ele se depara, naquele primeiro momento, digamos assim, com uma face do orgulho. E ele, quando inicia a sua entrevista, ele está muito nervoso, ele diz como um menino diante de um professor, porque tudo que ele ia dizer já tinha caído por terra, a partir do que ele ouvira na resposta de Clarencio à entrevista de Dona Idalina. E aí ele já começa a ajustar o que ele vai dizer. Então, é uma outra face do orgulho. Veja, ele reconhece que, como médico, ele não poderia ajudar, e a resposta de Clarencio confirma isso, e ele, então, reorganiza o seu discurso e ele pede qualquer serviço. E aí, Clarencio faz um processo psicoterapêutico extraordinário com André Luiz, e eu fiquei pensando, se fosse comigo, se eu aguentaria, ou para socializar, se fosse conosco, se nós aguentaríamos. A Clarencio diz, você pede qualquer serviço, mas, no fundo, você gostaria de continuar como médico que clinicava no Rio de Janeiro. Você não está pronto para as tarefas. Então, é um momento, assim, de decepção de André Luiz. Ele sai muito decepcionado consigo mesmo, naquele momento, e, a partir dali, ele entra num processo que nós poderíamos chamar de autoanálise, de autoexame, de autodescobrimento, porque a face do orgulho havia sido ali contestada, que ele estava naquele momento com muita dificuldade de se reconhecer. De fato, ele gostava de ser médico, aquilo afagava o seu ego, lidar com as doenças, tinha boa intenção, mas aquilo também o afagava, e certamente afagaria muito o seu ego, é mal, digamos, chegado ali em nosso lar, já está na equipe de médicos, como o Henrique de Luna, que havia lhe atendido no início. E André Luiz entra nesse processo de reconhecimento, digamos assim, da sua mendicância de espírito, da sua condição em que ele estava muito humilhado pelas suas próprias ações. Ele começa a reconhecer que ele fora um médico competente, mas não necessariamente um médico caridoso. E ele começa a fazer uma autoanálise dele mesmo como cidadão, como marido, como pai, como filho. Ele gasta um tempo nessa autoanálise, até que um dia em que ele estava se sentindo assim, digamos, pobre de tudo, desequipado de tudo, sentindo-se, né, a última das criaturas, porque ele começava a entender, a vislumbrar, no caso dele, a dimensão dos seus erros. Ele recebe a visita da sua mãe, que o consola, que o ampara, que o projeta numa outra condição. E, na sequência, a partir daquele estímulo da mãe, ele volta a uma entrevista com o ministro Clarencio, já havia passado um tempo, e ele já está em melhor condição, porque ele tinha feito essa autoanálise da sua mendicância, porque antes ele estava, para usar a expressão comum, se achando. Então, os ricos, né, de espírito, aqueles que são colocados, inclusive aqui na tradução que está no Evangelho da FEB, aqueles que são os doutos, né, e os prudentes, ou seja, naquela outra passagem de Jesus, não prudente no sentido de ser alguém com a capacidade de refletir, mas aqueles que se colocam à frente dos outros, no sentido já pouco usual no português brasileiro de hoje, quando André Luiz ele se sente, né, carente de tudo, numa reconstrução daquela sua face ainda orgulhosa, digamos assim, quase de ostentação, ele
é então estimulado por Clarencio na sua segunda entrevista a trabalhar, porque reconhece-se nele o mérito de que ele havia distribuído 6.000 receitas gratuitamente àqueles enfermos que o buscaram, não necessariamente por caridade, mas porque expedir aquelas receitas não lhe causava, digamos aqui usando as nossas palavras, prejuízo algum, não alterava a sua situação, mas isso foi levado em conta. Então, para encerrar as nossas considerações, ou caminhando já para o encerramento, queremos lembrar essa importância desse autorreconhecimento, essa importância de nós fazermos uma autoanálise. Com que espírito somos nós? Qual é a nossa disposição? Quais são as faces do orgulho com as quais eu me movo? E quais são os desafios da humildade que eu tenho enfrentado? E nessa quarentena, né, que já estamos aqui para 45 dias, as situações têm se multiplicado. Nós somos anônimos na multidão, todos nós suscetíveis ao coronavírus. Isso é uma condição de profunda humildade em que nós precisamos nos colocar, porque nesse instante não adiantam os bens, o dinheiro, os títulos, nada disso. Ricos ou pobres, brancos ou pretos, homens ou mulheres, jovens ou velhos, estamos todos expostos ao mesmo vírus. Nesse sentido, somos pobres de espírito, precisamos muito da assistência divina, dos bons espíritos, dos mentores espirituais, precisamos dessa conexão, entendendo que o reino dos céus é para aqueles que se portam e se conduzem pela modéstia. Dizendo isso, amigos, recomendamos a todos a leitura do capítulo 5º do Evangelho de Mateus e a leitura do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Era isso. Da Helder? Então, Laelder, voltamos com você. Agradecemos novamente aqui. Estou aqui, está me vendo? Sim. Oi, está me vendo? Sim, sim. Voltando, né, para dar um encerramento, agradecendo a belíssima exposição de Denise. Nos perdoe a falha técnica aqui, que teve uns sons, como se diz, um dos barulhos na comunicação que também está havendo. E aí a gente está tentando minimizar esses barulhos da comunicação, tentando evitar. Pois bem, queremos só comunicar que dia 5/5/2020, terça-feira, 19h30, ocorrerá uma live sobre profecias, possibilidades ou determinação, para a gente poder fazer uma reflexão sobre o assunto. E dando continuidade aos eventos comemorativos, temos a segunda parte com Álvaro Mordecai sobre os 10 mandamentos, que ficou de fechar o quinto, que vai ser agora então do 5º ao 10º mandamento, e pedindo ele que, se fosse porventura alguém quisesse fazer perguntas, já tentasse mandar um zap para nós, para que a gente pudesse fazer tipo um banco de dados de perguntas para ele dar as respostas em termos de diretrizes. No sábado de hoje, há 8 dias, temos também o nosso irmão Álvaro Mordecai, com o tema também Sermão das Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, versículos 5 e 6, que ele discorrerá sobre o assunto nesse dia, nesse sábado, às 16 horas da palestra. E, sucedaniamente,
com o passar do tempo, dos dias se aproximando, cada dia do evento, nós postaremos os cartazes devidos para todos vocês. Queremos mais uma vez agradecer o carinho, a disponibilidade, né, e a atenção que sempre Denise teve para com o Reviver, não é para com a Elda e nem para com o Robertinho, mas sim para com o grupo. Agradecemos de todo o coração. Sabemos o esforço que é ela estar aqui, né? Mesmo às vezes a gente diz, mas está em casa, como se a mulher está em casa tivesse como um quadro numa parede para enfeitar, né? Que não ficam nunca. Vocês nunca ficam, né? Sempre tem alguma coisa para fazer. Aí faz que nem, e nós, homens, vai laivando algumas coisas no decorrer dessa situação. Muita paz, agradecemos muito. Lembrança pública ao nosso irmão e ao seu pai e à sua mãe, que a gente traz no coração, seu Nicanor. Eu confesso que esqueci o nome também. E aí, nós trazemos fundo do coração o carinho e sempre a acolhida que sentimos de vocês lá de Campina Grande, principalmente da sua mãe e do seu pai. Vamos fazer a nossa prece e, Denise, qualquer coisa, precisar de nós enquanto trabalhadores do Reviver, né, pode ter certeza que não existe porta para você entrar, né? Porque os amigos não têm porta para os amigos, está tudo aberto. É só ele chegar a se aproximar. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor, subindo ou descendo, a canção que saia do teu coração era para curar as nossas chagas com o unguento do estímulo. Porque se nós permanecêssemos, Senhor, no mesmo lugar, a lamuriar diante das provas, seja quais fossem, jamais nós te encontraríamos. Ainda, Senhor, sob a inspiração daquela canção do Sermão do Monte, erguemos das nossas quedas, permanecemos cambaleantes, é verdade, diante, por vezes, do nosso desânimo, mas ouvir, Senhor, a tua voz, cancionando para nós as bem-aventuranças, enxugamos as lágrimas, renovamos a paisagem mental, e quais crianças o nosso coração sorrir. E sorrindo vamos em tua busca, Mestre. Canta, meu irmão. Canciona para nós a mensagem que reconforta, mas também mostra para nós o exemplo que esclarece. Bendito sejas hoje e para todos sempre. Assim, envolve a nossa irmã Denise e os seus familiares, tanto quanto os nossos irmãos que nos ouvem e nos prestigiaram nessa tarde e noite de hoje. Vamos lá dos votos de paz para todos nós, que assim seja. Que assim seja. Tchau. Muito bem, um abraço para todo mundo Reviver. Quando eu for aí, eu tomo aquela água de coco, tá certo? Que é especial. Não. Não, eu estou deixando um abraço para todo mundo Reviver, dizendo que quando eu for aí, eu tomo aquela água de coco, que é especial.